outros estudantes, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem perguntar, podem interromper no momento que vocês tiverem dúvidas, porque hoje a gente está... Eu estou esperando ampliar, mas não estou querendo ampliar, não. Hoje nós estamos falando da nossa quarta aula de genética, e já tem material de estudo na página, tá? Vocês dão uma olhadinha lá. E das 3 primeiras aulas, da aula de hoje também já está disponível para estudar. Então, deixa eu só ver, porque esse negócio não está ampliando. É estranho, não está querendo ampliar, não. Então, vamos continuar assim, que depois a gente vê como vai continuar. Então, a gente está na nossa quarta aula. Meu nome é Letícia, eu sou professora de genética, tanto no ensino fundamental quanto no ensino superior, tá? E a gente vai ver hoje a aula 4, noções de probabilidade e análise de heredogramas. Então, quando a gente observa... Nossa, tá lento. Estou olhando pelo meu celular. Espera um pouquinho, gente. Olá, Giane. Seja bem-vinda. Então, a gente está na nossa quarta aula. A gente vai falar hoje sobre probabilidade e heredogramas. Eu não sei se está passando para vocês, para mim está muito lento no meu celular, tá? Então, já mudou o slide, não mudou? Já tá no Antônio. No Antônio. Então tá ótimo. Obrigada. Boa tarde, Anne. Então, quando a gente pensa em análise genética, em análise de características genéticas, a gente vai pensar sempre desse jeito que está aqui, né? A gente pensa na característica daquela pessoa que a gente está observando, mas a gente sabe que as características delas são passadas pelos seus pais, né? Que, por sua vez, seus genes foram passados por seus avós maternos, paternos, bisavós maternos e paternos. Então, as características que aqui o Antônio leva é uma mistura das características dos seus ancestrais. Então, essas características são dadas pela herança genética, por aquilo que está dentro do DNA, contido no núcleo das células, de cada uma das células do Antônio, do genoma do Antônio, mas, ao mesmo tempo, a gente vai observar a expressão dessas características, que a gente chama de fenótipo. E, muitas vezes, essas características genéticas, elas vão estar associadas também com algumas doenças. Algumas características, como a gente vai ver, olho azul, olho castanho, cabelo claro, cabelo escuro, pele clara, pele escura, mas também metabolismo. Então, os mesmos genes que controlam uma enzima que produz mais ou menos pigmentação na nossa pele, também pode estar desregulado uma outra enzima, pode ter uma outra enzima com funcionamento diferente e já está associado com alguma doença. Então, a gente vai pensar hoje
Em características, eu não sei, ainda não passou o meu terceiro slide. Acho que eu estou com algum problema na minha rede. Então, um pouquinho, gente. Não, tá tudo certo. Pronto, voltei. Eu estava com problema na rede aqui, vocês me desculpem. Então, vamos pensar a seguinte situação. O homem de visão normal, então a gente vai pensar no genótipo, na característica genética dele como XX. Então a gente sabe que um desses X ele herdou da mãe, o outro X ele herdou do pai. Um homem com genótipo XX casa-se com uma mulher do mesmo fenótipo e genótipo. Então, tem as mesmas características físicas é aquilo que a gente vê, o fenótipo. E também a mesma uma característica do genótipo para tipo de visão, também normal. Ao planejar aumentar sua família, o casal resolve investigar as possibilidades de gerarem uma criança com problema de visão, porque já tinha isso no histórico familiar desse homem. Qual a probabilidade de nascer uma criança com a visão afetada? Então, olha só, a primeira coisa que a gente observa é aqui em cima. Ai, hoje o computador não está me ajudando, gente. Eu estou mostrando coisas que vocês não estão vendo. Aqui onde que está, nesse vermelhinho aqui em cima, o xão, xizinho. Só um minuto, novamente, ver se entra. Então, quando a gente observa aqui o xão, xizinho aqui em cima, que está coloridinho de vermelho, tá? É a característica em heterozigose, ou seja, tem o X grande, que a gente representa como o dominante, o gene dominante, e o menor, o recessivo. Então, para essa doença relacionada à visão, o indivíduo que tem o X grande, ele é o dominante, né? Então, se ele tiver heterozigoto ou homozigoto dominante, ou seja, se ele tiver duas cópias do X grande, ou aqui uma cópia do X grande, uma menor, ele é um indivíduo normal. Já se ele tiver em recessivo, duas cópias do X pequeno, ele é míope. Então, se a gente pensar aqui, a gente faz esse quadro, que é o quadro que a gente chama de quadro de Punnett. Do lado aqui, ó, onde que está o M, está a formação dos gametas da mulher, e em cima os gametas do homem. Então, o homem, olha, ele é xão, xizinho, e a mulher também. Então, ela pode gerar gametas com xão e um gameta carregando xizinho. Já o homem pode gerar um gameta carregando xão, um espermatozoide, e um espermatozoide carregando o xizinho. Quando no momento da fecundação esse ovócito e esse espermatozoide se unem, se juntou um espermatozoide Xzão, X grande, né, dominante, com um ovócito também, com um X dominante, o indivíduo que gerar aqui, ó, Xzão, é um indivíduo normal, para visão, não tem miopia. Se ele receber uma cópia do X grande e uma outra do X pequeno, ele mesmo assim tem a visão normal. A gente fala que ele é portador, ele carrega aquele alelo, né, o X pequeno, recessivo, que é o que traz a miopia, mas ele não tem, na característica dele, no fenótipo dele, não aparece a miopia. Já esse aqui que está em verdinho, ele é xizinho, recebeu o ovócito com o xizinho da mãe, e o espermatozoide com o xizinho do pai, tá vendo aqui o cruzamento dos dois? Ele é xizinho. Essa criança, ela que nasce, né, com essa característica genética, ela é míope. Então, olha só, a gente tem 4 cruzamentos, 1, 2, 3, 4, no qual apenas um tem a possibilidade de ser míope.
Então, temos que, para a criança ser míope, precisa de ter as duas cópias recessivas do gene X, xizinho, xizinho, xizinho. Portanto, a chance dessa criança é de 1 em 4. Então, ela tem 1/4 de chances desse casal gerar um filho míope, ou seja, 1/4, né? Se a gente dividir 1 por 4, vai dar 0,25, o que é igual a 25%. Então, em cada 4 filhos que esse casal gerar, 1 pode ter a miopia. Então, aqui mostrando novamente um outro tipo de cruzamento, onde que a gente chama de cruzamento teste. Quando a mãe aqui em cima, tá vendo? Ela é heterozigota, então ela tem o alelo dominante, azão, e o alelo recessivo, azinho. Ela é normal, a gente fala que ela é portadora também, porque ela tem o alelo mutado, o azinho. No entanto, ela tem uma visão normal. Já o pai aqui, olha, ele é azinho, azinho. Para essas características, ele pode ser míope, por exemplo. Mas aqui ele está falando para o albinismo, tá? Então, para essa característica, ele é azão. Azão é um indivíduo com coloração normal de pele, produz pigmento. Enquanto o azinho, azinho é um indivíduo albino. Então, olha só, o pai é albino, tudo bem? Ele é azinho, azinho. E ele se casa com uma mulher de pele normal, que produz o pigmento. Então, ó, ele só pode, como ele é azinho, azinho, ele só pode produzir gametas carregando esse gene alterado, esse alelo azinho. Então, todos os espermatozoides dele vão ter essa característica alterada. Já a mulher, por ser heterozigota, ter um alelo dominante e o outro alelo recessivo, ela pode tanto produzir gametas, né, ovócitos, carregando o A dominante, quanto carregando o A recessivo. Quando encontra o gameta azão dominante com o azinho recessivo do pai, gera aqui, ó, 50% azão, azinho. E 50%, porque o pai é afetado, então é albino, 50% dos filhos vão ser azinho, azinho, carregando os dois alelos afetados. Então, aqui a criança que for produzida vai ter pigmentação normal da pele, enquanto aqui essas duas crianças aqui, né, de 4, vão ser afetadas. Então, 2 crianças em 4 são afetadas. Ou seja, se a gente diminuir, né, a gente simplificar, desculpa, lembrei o termo matemático, a gente vai ter 1/2, 50% das crianças são afetadas. Então, sempre que a gente tem um cruzamento, que a gente chama de cruzamento teste, um dos pais é heterozigoto e o outro pai, o outro par do casal é homozigoto recessivo, a gente vai ter metade da prole com aquela alteração genética do recessivo, que aqui no caso é o albinismo. Ou seja, tem uma enzima que não produz o pigmento, que não coloca o pigmento na pele, no cabelo, nos olhos, então a criança é albina. E aí, para a gente fazer esses cálculos, a gente tem 2 regras dentro da probabilidade e que a gente usa na genética. Então, quando pergunta, qual que é a probabilidade do meu filho ter olho azul e ser louro? Aí a gente tem que observar a probabilidade de ser menino, de ser um filho homem, de ter olho azul e de ser louro. Então, para isso, a gente tem que observar a nossa herança genética. Então, probabilidade é a relação entre um ou mais eventos esperados e o número de eventos possíveis. Então, a probabilidade é o que é esperado, dividido, né, pelo que é possível. Então, o que a gente quer, o que a gente espera, mas aquilo que é possível está no nosso genes. Não adianta uma pessoa que não tem nenhum alelo mutado para albinismo querer ter um filho albino, porque não tem na sua característica genética. E aí a gente tem 2 regras para fazer os cálculos de probabilidade. A regra da multiplicação, ou a regra do E,
quando a gente observa a probabilidade de 2 ou mais eventos independentes ocorrerem simultaneamente é igual ao produto das probabilidades de ocorrerem separadamente. Então, qual a probabilidade de eu ter um filho homem e do olho azul? Então, eu vou multiplicar a probabilidade dele ser homem e a probabilidade de ele ter olho azul. Ou a gente tem ainda a regra do ou. Qual a probabilidade de eu ter de 2 ou mais eventos mutuamente exclusivos ocorrerem é igual à soma das probabilidades de ocorrerem separadamente. Então, qual a probabilidade de eu ter um filho ruivo ou louro? Então, eu vou somar cada uma das probabilidades de ser ruivo e de ser louro. E isso eu só vou ter pela observação da minha herança genética. Então, vamos de novo. Vamos primeiro na probabilidade do E, a regra do E. Então, a teoria das probabilidades, e depois a gente vai fazer uns exercícios, tá, gente? Não assusta, não. Na teoria das probabilidades, diz que a probabilidade de 2 ou mais eventos independentes ocorrerem conjuntamente é igual ao produto das probabilidades de ocorrerem separadamente. Então, eu tenho que multiplicar. Produto, a gente vai fazer a multiplicação. Então, qual a probabilidade de eu, com um dado, eu tirar um 6 na primeira jogada e depois, na segunda jogada, eu tirar um 5? Então, são duas situações independentes. Na primeira jogada, eu posso tirar um 6 ou não, né? E na segunda jogada, eu vou ter uma outra probabilidade de tirar um 5, por exemplo. Então, são duas situações independentes, a jogada 1 e a jogada 2. Então, nesse caso, a gente multiplica. Então, por exemplo, aqui no exemplo, um casal quer ter 2 filhos, ou seja, é independente. Cada fecundação é um processo independente. São gametas, né, espermatozoides e ovócitos diferentes, independentes. Então, um casal quer ter 2 filhos e deseja saber a probabilidade de que ambos sejam do sexo masculino. Então, só quer ter filho homem. Então, a gente admite que a probabilidade de ser homem ou mulher é de 50%, é de meio. Então, a gente só tem, né, a gente sabe que gênero é muito amplo, mas a gente sabe que o sexo biológico vai ser nascer com pênis, homem, nascer com vagina, mulher. Então, é um ou outro. Então, você tem 50% de chance de nascer mulher e 50% de chance de nascer homem. No caso, aqui, eu quero 2 meninos. Então, metade do primeiro filho ser menino e a metade, um meio, do segundo filho ser menino. E aí eu multiplico os dois e eu vou ter a probabilidade de 1/4, ou seja, 25% de chance de eu ter 2 filhos homens. Parece pouco, mas a gente sabe o que acontece, né? Então, se você for fazer, quero ter 5 filhos, quero ter 6 filhos, fazer um grupo, um time de futsal. Eu quero ter seis filhos e todos serem homens, né? Então, eu vou multiplicar meio, vezes meio, vezes meio, 6 vezes, para eu ter 1/12, vai ser a probabilidade de eu ter 6 filhos homens. Então, por exemplo, agora, vamos observar a probabilidade de ter, eu quero uma criança que tenha, vamos supor que eu tenha um problema de miopia, e eu sou destra, né? Eu escrevo com a mão direita. E aí eu quero pensar qual a probabilidade de eu ter uma criança normal, com a visão normal, e ao mesmo tempo escreva com a mão direita. Então, para a visão, eu estou vendo duas características separadas, são independentes. Ter a visão normal é independente de escrever com a mão direita ou esquerda. Então, eu vou observar cada uma das probabilidades. Então, ó, pela característica genética, se eu sou míope, azinho, aqui, a mulher, é homozigoto recessivo. Ela é míope e se casa com um homem normal,
mas a mãe dele, a sogra, é míope. Então, ele carrega aqui, ó, o alelo mutado. E aí a gente faz o quadro de Punnett, todos os alelos da mulher são afetados, enquanto 50% dos alelos do homem são afetados. Então, é aquele cruzamento que a gente chama de cruzamento teste. Eu tenho 2 filhos com visão normal e 2 com visão alterada. Então, eu tenho 2 em 4, 2 quartos com visão normal. Se a gente simplificar, vai dar meio. E aí, eu observei a probabilidade desta característica, ter visão normal. Depois, eu vou observar a probabilidade de ser destro, né, de escrever com a mão direita. Eu escrevo com a mão direita, por exemplo, a mulher, mas vamos supor que a minha mãe escreve com a mão esquerda. O meu marido, a mesma coisa. Escreve com a mão direita, mas vamos supor que o pai dele escreve com a mão esquerda. Então, a gente é heterozigoto. Tem esse genótipo aqui, Bzão, Bzinho. E aí, quando você faz o cruzamento, a gente tem 3 que vão ser destros, para quando aparecer o Bzinho vai ser canhoto, escrever com a mão esquerda. Então, observa que a probabilidade de escrever com a mão direita é 3/4. E aí, como eu quero uma criança com a visão normal e que escreva com a mão direita, eu vou usar a regra da multiplicação. Então, eu peguei a probabilidade de ter visão normal. A gente já viu que é de meio. A probabilidade de ter escrever com a mão direita, ser destro, é de 3/4, 3/4. E aí eu multiplico e eu vou ter a probabilidade de 3/8 de ter um filho com visão normal e destro. Tá? Então, quando eu quero 2 características independentes, uma não influencia em nada com a outra, eu vou multiplicar. Então, a criança é normal para visão e destra, ou é menino e tem olho azul, então são características diferentes. Ou aí por aí vai, né? Várias possibilidades que a gente tem nesse mundo. Então, por exemplo, nessa outra probabilidade, qual a chance de eu ter uma filha, menina, de olhos claros? Então, eu vou montar aqui primeiro, ó, a mãe tem olhos claros, Czinho, Czinho. Então, o olho claro é uma característica recessiva. Desculpa que tem um erro aqui, aproveito para corrigir. Então, o Czinho é olho claro. Enquanto que o heterozigoto, se você tiver o Czão, que é o dominante, o indivíduo já vai ter olho escuro. Então, a mãe tem olho claro e se casa com um homem de olho escuro. Se casa não, tem filhos com um homem de olho escuro. Então, continua sendo, a mãe é homozigoto recessivo, 50% dos filhos têm a chance de ser do olho claro, ou seja, 2/4. Metade dos filhos vão ter a chance de ter olho claro. E eu quero uma menina de olho claro. Então, são situações independentes. Então, eu tenho 50% também a chance de ser uma menina, né? Então, eu vou fazer o cruzamento, a multiplicação. 50% é a chance de ter olho claro, 1/2, multiplicado pela chance de ser menina, 1/2. Quando eu multiplico, multiplica 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 1. Então, eu tenho 1/4 de chance, ou seja, 25% de chance de ter uma filha menina com olho azul. Caso a mulher tenha olho azul e tenha um filho, uma filha, no caso, com um homem de olho castanho. Outra possibilidade aqui, tem uma característica genética que é a adontia, e ela é uma característica dominante. Se a pessoa recebe aquele gene dominante, ele... Só um minuto, gente. Só desligar aqui o WhatsApp que estava ligado. Ele vai ter ausência de dente. Então, eu quero a pessoa que seja Dzinho.
que é o recessivo, duplo recessivo. Porque uma vez que tem o Dzão, ele vai ter já a ausência de dente. E aqui a miopia já é uma característica recessiva, Mzinho, Mzinho. Então, eu quero um indivíduo que tenha um dominante. Então, aqui cruzou, olha, para essa característica, uma mulher míope com um homem com visão normal. E qual a chance de eu ter crianças míopes? Então, 50%. 2 para 4. 50%, 2/4 é igual a meio. Tá? E aqui, qual a chance desse cruzamento? A mulher ter dentes normais, enquanto o homem tem essa característica adontia. E aí o cruzamento também vai me dar 50% da chance de ter um filho com dentes normais. E aí eu faço o cruzamento, olha, filho homem, 50%. Com visão normal, 50%. E com dentes, 50%. Então, eu multiplico as 3 probabilidades. Então, eu vou ter 1/8 a chance desse casal ter filhos com visão normal, um filho homem com visão normal e com dentes normais, sem essa característica genética adontia. Então, quando são características independentes, a gente multiplica, tá? Então, ser homem ou ser mulher é independente de ter visão normal ou não, que é independente de ter dentes ou não. Então, quando é independente, a gente multiplica. Já quando os dois eventos que a gente está observando são excludentes, aí a gente usa a regra do ou. Então, outro princípio de probabilidade diz que a ocorrência de 2 eventos que se excluem mutuamente é igual à soma das probabilidades com que cada evento ocorre. Esse princípio é conhecido popularmente como a regra do ou, pois corresponde à pergunta: qual a probabilidade de ocorrer um evento ou outro evento? Então, por exemplo, qual a probabilidade de um casal ter 2 filhos, um do sexo masculino e o outro, são eventos excludentes, né? Porque ou o menino é masculino ou é feminino. Então, ou masculino ou feminino. Então, a gente vai usar a regra do ou, que a gente vai somar. Então, vamos nesse exemplo aqui. Eu quero uma criança de olho azul ou uma criança albina. A gente já viu que o albinismo ele é dado, né, que aí a pessoa não vai ter o pigmento no olho. Então, ela vai ter aquele olho vermelhinho, né, igual o de coelho. Não tem nenhuma foto de albinismo aqui. Eu não coloquei. Então, o olho azul, eu sei que, por exemplo, a mulher tem olho azul e o homem tem olho castanho. Desculpa, aqui é o contrário. O símbolo masculino está aqui. O homem tem olho azul, bezinho, bezinho, enquanto a mulher tem olho castanho. Tá? Então, Bzão, o Bzão é o dominante. Então, quando ele aparecer, o pigmento que vai colocar no olho vai ser o castanho. Então, uma mulher de olho castanho tem um filho, tem filhos, né, com um homem de olho azul, e aí a gente vai ter 50%, ela é de olho castanho, mas ela é heterozigota. Alguém na família dela tem olho azul. Então, ela tem 50% de chance de ter um filho, né, independente do sexo, com olho azul. Agora, já em relação ao albinismo, o albinismo é uma característica recessiva bastante rara, onde você tem que ter 2 alelos alterados. Se a mulher tem pigmentação normal e não tem ninguém na família dela com albinismo, mesmo que o homem tenha pigmentação normal, mas tenha o pai dele com albinismo, por exemplo, por ela não ter ninguém na família dela com histórico de albinismo, ela pode gerar filhos
Esse casal pode gerar filhos portadores, heterozigotos igual o pai. Mas nenhuma dessas crianças, desses filhos, vai ter probabilidade de ser albina. Então, é 0% a probabilidade. Ó, 4 em 4 tem pigmento na pele e no olho, consequentemente. Então, 0. E aí você multiplica, aliás, desculpa, você soma, a regra do ou, você soma a probabilidade da criança ter olho azul, meio, mais 0, o que vai continuar te dando meio. Você só vai ter a probabilidade da criança ter olho azul. Essa família não vai gerar crianças com albinismo. Então, aqui, quando a gente vai representar, fazer uma árvore, um heredograma, para representar todas essas características, a gente vai usar esses símbolos, que são os símbolos de uma árvore genealógica. Mas, quando a gente vai desenhar, a gente usa outras características. Então, o sexo masculino, ele é sempre representado com um quadradinho. E o sexo feminino é sempre representado com uma bolinha. Quando a gente tem um casal, né, casado ou não, mas que tenha feito um filho, a gente representa com esse tracinho e aqui embaixo o filho que gerou. Então, se for quadrado é homem, se for bolinha é mulher. Então, essa mulher aqui, essa primeira, ela teve um primeiro casamento com o primeiro homem, um primeiro relacionamento, gerou um filho homem. Depois teve um segundo relacionamento com outro homem, onde ela gerou uma filha mulher. E aí a gente está observando essa filha mulher que se casou com um homem de um outro relacionamento e tiveram 3 filhos. Quando a gente tem um círculo ou um quadrado totalmente pintado, igual está aqui, pretinho, a gente fala que essa pessoa apresenta característica. Se a gente estivesse observando o olho azul, essa pessoa pintadinha de, azul, de preto teria o olho azul. Se fosse albinismo, essa pessoa seria albina. Então, aquilo que a gente está observando, se for um caso de câncer na família, é esse pintado de... a forma de identificar é pintando o quadradinho ou a bolinha. Tá? Então, assim que a gente representa num heredograma. Então, a hereditariedade representa o conjunto de processos que garantem com que cada ser vivo receba dos seus pais e transmita aos seus filhos as informações genéticas da espécie. Então, a gente recebe as características que nós temos dos nossos ancestrais e a gente transmite para os nossos descendentes. Tá? Então, os cientistas criaram a árvore genealógica, que é um pouco diferente do heredograma, porque o heredograma ele é uma representação da herança genética, então, daqueles membros da família. Então, a gente está observando. Então, eu vou ao médico, por exemplo, para observar os casos de câncer de mama na minha família. E aí eu começo a relatar se a minha mãe teve, se a minha avó teve, se a minha tia teve, e aí ele desenha um heredograma de acordo com essa característica que eu estou observando. Esses símbolos do heredograma, você pode estar aqui no Brasil, você pode ir no Japão, onde você for, os símbolos são os mesmos. É algo estabelecido no estudo de genética. Então, os símbolos de heredograma são conhecidos internacionalmente, isso faz com que possa ser estudado em qualquer país. Então, a bolinha aqui, sem cor, é a mulher, representa uma mulher não afetada, pelo que você está observando. O quadradinho, sem cor, é um homem não afetado. Quando a bolinha é toda pintada ou o quadradinho é todo pintado, a gente vai ter o homem ou a mulher afetada com aquela característica que você está observando. E se for uma bolinha, né, feminino, ou um quadradinho com a metade pintada, ou só pintadinho no centro, como se fosse assim, ó, deixa eu mostrar aqui. Como se eu só pintasse aqui no meiozinho, assim, ó. Tá? Essa seria também uma pessoa afetada. Opa, que bonito vai ficar a minha letra. Tá? Então, é a mesma representação da gente representar aqui. Opa, não, aqui, tá?
que é um indivíduo heterozigoto para aquela característica. Então, ele vai ter... Opa! Heterozigoto. Então, eu que tenho o azão, que é o dominante, por exemplo, e o azinho, que é o recessivo. Então, ele carrega uma cópia recessiva, a cópia alterada, e uma cópia normal. Ele não tem a doença, aquilo que a gente está observando, mas ele leva esse gene alterado para a sua descendência. Então, quando a gente faz aqui representando o losango, quer dizer que você não sabe o sexo, e se ficar cortado assim, quer dizer que a criança nasceu morta ou que a pessoa, o seu ancestral morreu e você não sabe, não gerou filhos. Quando a gente tem um tracinho só, a gente representa um casamento. Então, essa mulher teve um casamento, ou na verdade teve filhos, tá? Não necessariamente a gente não está observando o casamento, a gente está falando de herança genética. Então, a herança genética é independente do casamento, né? Então, você teve filhos com aquele casal. E quando a gente representa dois traços, igual está aqui, a gente está representando casamentos consanguíneos. Então, são casamentos entre primos, entre avô não, entre tio e sobrinha, entre tia e sobrinho, são casamentos entre pessoas da mesma família. Isso é importante observar porque doenças raras, tal como o albinismo ou a hemofilia, elas são mais comuns quando tem casamento consanguíneo na família. Novamente, não precisa ser casamento em si, mas sim reprodução. Tá? Então, quando a gente está representando casamento, é o que vem trazendo nos livros de genética, mas a gente não quer dizer necessariamente que foram no juiz para se casar, quer dizer que tiveram filhos. Quando representa, assim, de um mesmo casamento, né, de uma mesma união, saindo um cruzamento desse jeito, tá vendo? Falando que nasceram gêmeos dizigóticos, ou seja, gêmeos não idênticos, no mesmo cruzamento, duas crianças. E quando você representa com esse traço aqui embaixo, são os gêmeos monozigóticos ou gêmeos idênticos. Tá? Então, você representa com esse tracinho. E você numera também. 1, 2, a primeira geração, que é a geração dos pais, parentais. A segunda, do filial 1. E aí poderia ter a terceira, filial 2 e por aí em diante. Então, aqui a gente representa depois, nos pais. O indivíduo 1 é a mãe, o indivíduo 2 é o pai. No F2, né, na geração F1, filial 1, ou geração 2, a gente tem, ó, esse casal teve 3 filhos, sendo que 2 mulheres e um homem, quadradinho, 1, 2, 3. E apenas uma filha com uma característica observada. Vamos supor que seja olho azul. Uma filha vai ter olho azul. Então, eu convido vocês agora a pensarem aí em alguma herança na família de vocês e desenharem um heredograma da família de vocês. Então, eu não sei se alguém tem filho aí, pode partir tanto de uma característica sua e observar como ela aparece nos seus pais, quanto observar uma característica que você já passou para os seus filhos. Então, e desenhar um heredograma com estes símbolos: quadrado, representando o sexo masculino, bolinha, representando o sexo feminino, o traço juntando uma bolinha e um círculo, representando uma relação que gerou filhos. Então, vamos supor que você vai representar sua mãe, o seu pai, e os seus pais tiveram 3 filhos. Então, você vai representar dessa forma que está aqui. E aí, vamos supor que você é essa mulher aqui, coloridinha de preto, porque vamos supor que você está observando miopia, que você tem miopia. E aí você representa se você se casou ou não, teve filho ou não, com outro homem, e se ele tem miopia ou não, e como que isso é herdado pelos seus filhos, ou como isso será herdado pelos seus filhos. Ou você pode só observar a herança que você tem em relação aos seus pais. Se tem a pele escura, se tem a pele clara, se tem o olho claro, o olho escuro, se tem alguma doença genética na família. Então, pelo heredograma, a gente começa a determinar
como a nossa herança. Eu deixei também... deixa eu parar de apresentar este. Só um minuto. Eu deixei também para a gente... eu fechei, espera lá. Só um minuto. Um material de estudo que está lá na... não quer abrir. Então, na pasta do cursinho... Deixa eu parar aqui. Então, na pasta do cursinho, gente, tem um material de estudo com vários exercícios com heredograma. Eu gostaria... Alguém perguntou? Não, foi a Giane que me deu uma boa tarde. Eu gostaria que vocês fizessem os exercícios que estão lá, lessem o texto, claro, né, para te ajudar mais, porque eu sei que essa aula, assim como toda aula que tem matemática, a gente só consegue realmente entender se a gente sentar para fazer. Então, eu peço... Oi, Nívia, boa tarde. A gente está terminando a aula, infelizmente, mas está gravada, tá? Então, eu peço que vocês... Nívia, olá. Ai, professor, perdi a aula. Perdeu, mas a gente gravou, tá? Então, você pode ver... Hoje já libera a aula anterior, e essa aula eu libero, acho que amanhã eu vou tentar liberar. O que eu estava falando é que tem um material para estudo lá na nossa pasta. Eu já coloquei um material hoje, então eu peço que vocês dão... até o slide está lá, mas as minhas explicações aí não tem. Só depois que eu sair a gravação. Então, eu tava... Letícia, Oi, Vitória. qual que é o nome Da pasta? da pasta? Que eu tô aqui na genética. Isso mesmo, genética. Aula Aí, aula 4? Aula 4, e tem um material também junto com a aula 4. Tá junto com... Eu fechei a minha... Tá junto com o slide? Sim, tem um material grande aí, eu acho que tem umas 26 folhas, porque tem bastante exercício. Tá. Não está escrito aula, não, está escrito... Porque é um material que não fui eu que fiz, então eu não podia nomear o material. Mas está muito bom. E aí tem vários exercícios, Nívia, Vitória e Lucas. Façam os exercícios, porque hoje, como a gente falou de probabilidade, a gente está muito amigo da matemática. Então, senta, faz, porque vocês vão quebrar a cabeça, vão ter dificuldade. E aí a gente pode me mandar no WhatsApp do grupo. Letícia, não consegui fazer. Vamos marcar? A gente marca uma aula para a gente fazer os heredogramas, tá? Fazer os exercícios de probabilidade. Mas eu preciso que vocês... Achou, Vitória, o arquivo, o PDF? Achei. Então, eu preciso... Rola lá para baixo que tem vários exercícios. Eu preciso que vocês quebrem a cabeça. Porque no erro que a gente acerta, tá? Mas não desespera se errar. O erro é o primeiro passo para a gente acertar. Tá bom? Tá bom. Então, tá bom. Eu espero as dúvidas de vocês. E semana que vem, às 5 horas, 5h10, a gente tem aula de novo. Tá bom? Muito obrigada. Nívia, sinto muito hoje. Tchau, tchau, gente. Boa tarde.